Espírito Santo, e nós cremos não apenas na pessoa do Espírito Santo, cremos que o Espírito Santo batiza pessoas. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. É a nossa segunda doutrina. A primeira, Jesus Cristo salva. A segunda, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E quando nós vamos falar do Espírito Santo, eu vou falar de uma maneira muito simples. Inclusive, pastora, parabéns, mensagem muito edificante na quinta-feira. Quem veio na quinta aqui sentiu muito a presença de Deus, o poder de Deus foi derramado, foi um culto muito abençoado e gostoso. E hoje, de uma maneira muito objetiva, também eu quero falar sobre o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que o Espírito Santo, ele não só existe, o Espírito Santo sempre existiu. O Espírito Santo, ele coexiste com Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Assim como você é corpo, alma e espírito, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia, quando a Bíblia fala que Deus é eterno, o que significa eterno? Eterno significa que sempre existiu. Para você entender melhor o que é eterno, imagina assim, ó, Deus está aqui hoje, sim ou não? Se você olhar qualquer tempo no futuro, você vai encontrar Deus. Daqui 100 anos provavelmente você não vai me encontrar mais, né? Mas você vai encontrar Deus, porque Deus é eterno. Em qualquer tempo no futuro você encontra Deus. E no passado também. Se você voltar antes de 1970, você não encontra o pastor Wagner, porque eu não tinha nascido ainda. Mas Deus está lá. E se você volta a qualquer tempo do passado, por mais distante que seja, Deus está lá, porque Deus sempre existiu, porque Ele é eterno. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, assim como Deus, o Espírito Santo também é eterno. Ele existe e ele sempre existiu. Por exemplo, põe para mim aqui Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Quando você abre a Bíblia lá na criação, está escrito assim, ó: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, versículo 2, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E aí quem que aparece? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fala comigo, o Espírito de Deus se movia. De novo, o Espírito de Deus se movia. Então você vê que no começo de tudo, Deus estava criando as coisas, mas o Espírito Santo já estava lá, porque o Espírito Santo não só existe, ele sempre existiu. Durante todo o Velho Testamento, a gente vê o Espírito Santo presente, porque o Espírito Santo existia. E ele estava presente no Velho Testamento. Você vai lendo o Velho Testamento e você percebe, você nota, a Bíblia revela a presença e o trabalhar, o agir do Espírito Santo. Mas no Velho Testamento, o Espírito Santo tinha algumas características. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que é a presença de Deus, o Espírito Santo, ele não era derramado sobre as pessoas. Então as pessoas não tinham o Espírito Santo, apesar do Espírito Santo existir. O Espírito Santo de Deus, ele era cedido, dado, derramado por Deus sobre algumas poucas pessoas, e ainda não era derramado na plenitude. Imagina que o Espírito Santo é a água desse copo. O Espírito Santo não era derramado totalmente sobre as pessoas que o tinham. Então não eram todos que tinham, eram apenas algumas poucas pessoas, e os poucos que tinham recebiam apenas uma porção, como se eu derramasse um pouquinho. Eu não vou derramar aqui que vai ficar molhado, mas é como se eu derramasse apenas um pouquinho desta água no outro recipiente. Assim era derramado o Espírito Santo sobre algumas pessoas no Velho Testamento. E era derramado por um propósito específico de Deus. Então Deus escolhia, por exemplo, o Rildo para ser o rei. Deus derramava uma pequena porção do Espírito para que ele pudesse ser o rei.
Aí Deus escolhia Andresa para ser a profetisa. Deus derramava uma pequena porção do Espírito sobre ela, para ela ser a profetisa. Deus escolhia o Magno para ser o sacerdote. Deus derramava uma pequena porção sobre ele, para que ele pudesse ser o sacerdote. Quem está entendendo diz amém. Então veja, o Espírito Santo existia, mas as pessoas não tinham o Espírito Santo. E apenas algumas poucas pessoas tinham, apenas uma porção, para um trabalho, para uma função, para um propósito específico. Então, reis, profetas, sacerdotes e algumas outras poucas pessoas recebiam apenas uma porção do Espírito, mas ninguém tinha o Espírito em si. Mas quando você chega em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, o profeta Joel, ele faz uma profecia. E nessa profecia, Joel fala algo que abalou as pessoas naquela época. Porque o que o Joel falou parecia uma coisa absurda. Olha só o que o Joel disse, capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel profetizando, usado por Deus e profetizando, cheio do Espírito Santo como um profeta, porque ele tinha a porção do Espírito para ser um profeta. Ele disse o seguinte, ó a profecia: e há de ser que depois, esse depois significa daqui a alguns dias, daqui a um tempo, no futuro, há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Sobre quem? Sobre toda a carne. Olha, deixa aí o versículo, não tira não. Então ninguém tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo existia, o Espírito Santo trabalhava, o Espírito Santo agia. Algumas poucas pessoas recebiam uma porção apenas do Espírito, mas agora Joel está dizendo, ó, vou derramar o meu Espírito sobre, não apenas só sobre o rei, sobre o sacerdote ou sobre o profeta, mas eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Toda pessoa vai receber o Espírito Santo. E para não ter dúvida, ele vai discriminando, ele fala assim, ó, quando todos forem cheios do Espírito Santo, vossos filhos e filhas profetizarão. Então ele está dizendo assim, ó, vai ser derramado o Espírito Santo sobre os filhos e sobre as filhas. Que mais? Vossos velhos terão sonhos. As pessoas com bastante idade também seriam cheias do Espírito Santo. Ele fala, os vossos jovens terão visões. Naquele dia, que quando chegar esse dia, os jovens vão ser cheios do Espírito Santo. Próximo versículo. E ele fala, e também sobre servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. Ele está dizendo assim, até as pessoas que a sociedade considerava as pessoas mais inferiores, que eram os servos, as servas, os escravos e as escravas, Deus está dizendo pela boca do profeta Joel, até sobre essas pessoas que vocês consideram inferiores, sobre elas eu vou derramar o meu Espírito. Você pode dizer glória a Deus? Então, está deixando claro, Joel, que vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todas as pessoas. Olha para o irmão do lado e fala assim, inclusive sobre você. Quem aqui quer receber o Espírito Santo? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Tem uma promessa, vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todas as pessoas. Então, quando Joel fala isso, a palavra, a profecia de Joel abalou as pessoas. Aí, olha só, Atos capítulo 2, eu vou falando, vocês vão lendo aí, vão colocando, tá? Atos 2, aconteceu algo extraordinário, olhe para mim. Lá em Atos 2 narra, passou muito tempo da profecia do Joel, passaram-se séculos. Mas agora, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus, e acho que a pastora Rosália mencionou, ou foi o pastor Hildo, não tenho certeza, alguém mencionou aqui hoje, acho que foi o pastor Hildo numa conversa que estava tendo ali antes do culto, mencionou que quando Jesus, antes de ir, ele falou assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Então Jesus foi para o céu e tinha uma promessa de que ele ia enviar o Espírito Santo. Agora,
diz que no dia de uma festa dos judeus, na festa de Pentecostes, como que era o nome da festa? No dia da festa dos judeus, uma festa chamada Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava cheia de gente, porque judeus do mundo inteiro foram para Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes. E diz que naquele dia, os discípulos, não apenas os 11 ou os 12, porque já tinham substituído Judas, não apenas os 12, mas um grupo de 120 discípulos, incluindo homens e mulheres. Eles estavam reunidos na parte de cima de uma casa, que eles chamavam de cenáculo. Como que eles chamavam a parte de cima da casa? Então, quando você lê na Bíblia cenáculo, está se referindo a um cômodo bem grande que tinha em cima da maioria das casas. E eles estavam lá reunidos já há vários dias orando, buscando a Deus. E diz que no dia de Pentecostes, no dia da festa, quando eles estavam orando, eles começaram a ouvir um som. A ouvir o quê? Um som. A Bíblia descreve aquele som como um som parecido com o som de um vento veemente e impetuoso. E aquele som encheu toda a casa que eles estavam assentados. E eles começaram a olhar para ver que barulho que era aquele. E quando eles começaram a olhar, eles viram línguas, a Bíblia fala assim, línguas repartidas como que de fogo. Quando a gente lê línguas repartidas, a gente pensa que é língua. Não é língua. Línguas de fogo significa o quê? Labaredas de fogo. Eles olharam e começaram a ver algumas coisas que pareciam labaredas de fogo voando sobre o teto da casa. Então eles estão ouvindo um som, um barulho que parecia o barulho de uma ventania forte, de uma tempestade, e eles estão vendo no teto labaredas de fogo andando de um lado para o outro no teto. E o texto bíblico diz que de repente as labaredas de fogo começaram a descer e a pousar sobre a cabeça das pessoas. Olha que coisa linda. As labaredas de fogo desciam e pousavam sobre aqueles que estavam orando. E o texto bíblico diz assim, que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi um, não foram dois, não foram três, não foram alguns. Mas o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Você pode dizer um glória a Deus? Então, de repente, naquela casa começou um barulhão. O pessoal fala assim, não sei por que esses crentes oram alto, não sei por que eles fazem barulho, eu também não sei, só sei que eles fizeram naquele dia. Aquele dia, quando o Espírito Santo veio, começou uma barulheira, porque eles começaram a orar alto, pastora Zoraide, e começaram a falar em outras línguas, e aí o barulho deles foi tão alto, que chamou a atenção do povo que estava na cidade. Lembra que a cidade estava cheia, por causa da festa de Pentecostes? E aí o povo curioso começou tudo a correr para casa, para ver o que estava acontecendo lá. E aí eles chegaram e ficaram olhando. Eu não sei o que eles viram, porque a Bíblia não descreve. Mas eu sei que eles começaram a ouvir aquele barulho deles falando em línguas, e eles começaram a ver alguma coisa que estava acontecendo. Agora eu vou conjecturar, eu imagino. O que eles começaram a ver? Eles começaram a ver, eu imagino, começaram a ver aqueles crentes que acabaram de receber o Espírito Santo, eles começaram a pular, o povo olhando aquele povo pulando, tinha outros caindo, e eles não entendiam nada, e aí um cutucava o outro, falava, o que é isso que está acontecendo aí? Um cutucava o outro e perguntava, o que é isso? Que negócio estranho é esse? E aí ninguém entendia nada, mas teve uns lá que olharam e falaram assim, eu sei o que é isso, eles estão bêbados. Eu fico imaginando por que alguém achou que eles estavam bêbados. Como que é um bêbado? Reparou que um bêbado quando fala, você não consegue entender direito o que eles estão falando? Porque era assim, eles falavam umas coisas que ninguém entendia nada. E o bêbado, já reparou que o bêbado não anda com firmeza, mas ele fica meio mole, o bêbado cai. Né? Então eu imagino que era isso que estava acontecendo. Eles estão bêbados. Aí quando eles falaram assim, eles estão bêbados, por favor, acha aí e me acompanha, hein? Se vira. Aí... Quando eles falam tão bêbado, Pedro aproveitou e pegou a palavra e falou assim, não, gente, eles não estão bêbados. Agora, ainda são 9 horas da manhã. E por que o Pedro falou que ainda era cedo, era o horário 9 horas da manhã? O que tem a ver isso quando está... Você já viu alguém bêbado de manhã? Fala a verdade, já, né? Já.
Quem aqui antes de se converter tomava uma birita, você já ficou bêbado de manhã. Então Pedro falar assim, é 9 horas da manhã, não é um bom argumento para falar que eles não estão bêbados, não é verdade? Mas por que ele falou isso? Escute. Lembra que era uma festa do judeu? E nos dias das festas, os judeus jejuavam. E eles jejuavam até as 3 da tarde. E se era 9 da manhã, e eles estavam de jejum, então eles não comeram e se não beberam, não estão bêbados. Você entendeu o argumento do Pedro? Então Pedro fala assim, eles não estão bêbados, porque ainda é 9 horas da manhã. Mas aí o Pedro diz assim, mas isso que vocês estão vendo aqui, disse o Pedro, é o que foi dito por quem? É o que foi dito pelo profeta. Você lembra o que o profeta Joel disse? Dá o versículo seguinte. Ele disse assim, porque o profeta Joel disse que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo seguinte. E também do meu espírito derramarei sobre o meu servo e sobre as minhas servas naquele dia e profetizarão. Olha o Pedro pregando, dizendo assim, isso que vocês estão vendo aqui, gente falando em línguas, gente caindo, gente gritando, gente pulando, isso aqui é o cumprimento da profecia de Deus pela boca de Joel, quando Joel disse que ia chegar um dia que o Espírito Santo, que era só um privilégio dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, ia chegar um dia que ia ser derramado sobre todo mundo, e o Pedro disse, e esse dia chegou, o Espírito Santo está sendo derramado, e a profecia de Joel se cumpriu. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte, com alegria? Mais forte aplaude, glorifica com os seus lábios. Agora olha que interessante. Pedro disse que o que aconteceu no dia de Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Deus pela boca de Joel. Sim ou não? Mas olha que interessante. Em Atos capítulo 1, antes de chegar o dia de Pentecostes, Jesus vai falar a respeito deste dia. E olha o que Jesus diz, Atos capítulo 1. Pode passar o próximo versículo. Vai passando. Mais. Aí, tá bom aí. Jesus estava reunido com os discípulos. Olhe para mim. Ele estava reunido com os discípulos, era o último dia dele com os discípulos. Lá no Monte das Oliveiras, e depois dessa conversa ele ia para o céu. Mas aí Jesus fala assim para os discípulos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que não saíssem de Jerusalém. Jesus determinou, não saiam de Jerusalém, mas que eles esperassem o quê? A promessa do Pai. O que era para eles esperarem? Fala comigo, prega comigo. A promessa do Pai, que disse Jesus, de mim ouvistes. Qual que é a promessa? Porque na verdade, disse Jesus, João batizou com água. Aí ele aponta para os discípulos e fala, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E essa palavra de Jesus se cumpriu em Atos 2, que eu acabei de contar para vocês no dia de Pentecostes. Mas olha só, deixa aqui o versículo. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus chamou aquilo que aconteceu, antes de acontecer, mas ele chamou aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes de batismo com o Espírito Santo. Como Jesus chamou aquilo? Batismo com o Espírito Santo. Não foi a gente que inventou isso, foi Jesus que falou. Quem chamou aquele fato, quem chamou aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, de batismo com o Espírito Santo, foi o próprio Senhor Jesus. João batizou vocês com água, mas vocês vão ser o quê? Batizados com o Espírito Santo. Aponta para o irmão e fala assim, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então Jesus chamou aquilo de batismo com o Espírito Santo. Mas não foi só Jesus. Olha que interessante. Um pouco antes disso, lá em Mateus capítulo 3,
versículo 11. João Batista está pregando no deserto. Ele está pregando no deserto, evangelizando, ganhando almas para Cristo, batizando as pessoas na água. Lembra que Jesus falou que João batizou nas águas? Mas que vocês seriam batizados com o que mesmo? Com o Espírito Santo. Agora, antes, muito antes disso, Jesus nem tinha começado o ministério dele ainda. Ele ia começar, ele tinha passado pela tentação no deserto, e logo após a tentação no deserto, ele vai encontrar o João Batista no deserto. Para quê? Porque o João estava batizando as pessoas nas águas, e como Jesus queria cumprir toda a justiça, ele também foi para ser batizado nas águas. Mas antes de Jesus chegar, não sei se o João já teve a revelação que Jesus estava chegando, não sei, mas o fato é que um pouquinho antes de Jesus chegar, João fala o seguinte, João fala assim: e eu, em verdade, vos batizo com água. Para quê? Para o arrependimento. João está dizendo, eu, na verdade, batizo vocês com água para o arrependimento. Aí ele começa a falar de Jesus, ele fala assim, mas aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele está falando de quem? De Jesus. Aí ele fala o seguinte de Jesus, e ele, Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse o quê? Que Jesus ia fazer o quê? Batizar vocês com o Espírito Santo. É por isso que na doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular, a gente diz que Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque o João disse, Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então João chamou aquela experiência do dia de Pentecostes, João chamou isso de batismo com o Espírito Santo. E Jesus, antes de subir ao céu, se referiu especificamente ao que ia acontecer em Atos 2 e falou: o que vai acontecer aquele dia se chama batismo com o Espírito Santo. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que ele batiza. E o batismo do Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas a primeira vez em Atos 2, no dia de Pentecostes, que eu já narrei para vocês aqui. Ali começou a ser derramado. Mas olhe para mim, eu vou dar boa notícia. Olhe bem nos meus olhos, eu vou dar boa notícia. Qual é a boa notícia, pastor? Começou no dia de Pentecostes, mas não parou mais. Começou no dia de Pentecostes, mas não parou mais. Porque se você continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, passam-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o Espírito Santo continua sendo derramado. O diácono Filipe vai pregar em Samaria. Ele ganha um monte de gente para Jesus. Se a minha memória estiver me trair, no Atos 7, dá uma conferida aí. Ele vai pregar lá em Samaria, ganha um monte de gente para Jesus. E aí o Pedro e o João vão lá para ver o que estava acontecendo em Samaria. Ele viu que as pessoas se converteram, as pessoas foram salvas, foram batizadas nas águas, mas ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Então o Pedro e João faz um grande culto, reúne todos os salvos e ora por eles para que eles recebam o Espírito Santo, e eles vão impondo as mãos nas pessoas, e o povo de Samaria vai sendo batizado com o Espírito Santo. O que aconteceu em Atos 2 no dia de Pentecostes, agora está acontecendo na cidade de Samaria. Em Atos 10, Pedro vai pregar na casa de um homem que tinha um nome diferente, um nome esquisito. Como que era o nome dele mesmo? Cornélio, esse aí mesmo. Ele vai pregar na casa do Cornélio. O Cornélio não era nem um judeu, ele era um gentil. E Pedro entra na casa do Cornélio, e o Cornélio tinha convidado todos os familiares, os empregados da casa, os servos, colocou todo mundo, os empregados, os escravos, todo mundo para ouvir o Pedro. E lá em Atos 10 diz que o Pedro está pregando o evangelho, falando de Cristo, mas o Pedro, André, não conseguiu terminar a mensagem, não conseguiu terminar a pregação, porque diz que no meio da pregação do Pedro, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre os homens, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre as mulheres, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre os jovens, e sobre os servos e sobre as servas, igual o Joel tinha profetizado. E lá na casa do Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo, e o Pentecostes aconteceu de novo. Você pode dizer um glória a Deus?
E assim continua acontecendo até hoje, onde o povo se reúne e busca, o Senhor batiza com o Espírito Santo. E eu quero convidar você a se colocar em pés, e eu vou terminar essa mensagem dizendo uma palavra de Jesus. Ele disse assim, olha para mim. Jesus disse assim, se referindo a mim e a você: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, Everton, você está do lado dos seus 2 filhos. Se ele te pedir um peixe, você vai dar um escorpião para ele? Jamais. Jamais. Se ele te pedir pão para comer, você vai dar uma pedra para ele comer? Jamais. Aí Jesus fala assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, Jesus diz, muito mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer receber o Espírito Santo? Quem quer ser avivado? Quem quer receber o poder de Deus? É só pedir. É só pedir. E eu quero fazer um desafio para você agora. A Carol vai vir aqui, vai cantar louvor, vai tocar. Mas eu quero, e o pessoal do louvor vai me ajudar. Mas eu quero fazer um desafio para você. Uma coisa que inclusive nos dias de hoje tem crente que não gosta muito de fazer. Mas hoje eu quero desafiar você a fazer. A gente vai vir aqui para o meio. Aqui, diante do altar. Porque a palavra vem do altar. A resposta vem do altar, a bênção vem do altar, a unção vem do altar. Então você vem diante do altar agora. E aqui eu e você, nós vamos buscar o Espírito Santo juntos. Nós temos apenas 7 minutos para isso. Mas é o suficiente para o Senhor nos encher agora. E eu quero convidar todos vocês, sem exceção, venham aqui para frente. Vem diante do altar e nós vamos buscar o Espírito Santo agora. E pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Quem já é batizado com o Espírito Santo vai ser reavivado. Os pastores e as pastoras ficam em volta, ao redor. Mas os irmãos podem vir, fica no meio, chega perto aqui para caber todo mundo. Vem bem depressa que o tempo está passando. Nós já temos só 7 minutos. Vem para a gente buscar esse poder. E já vem glorificando, já vem orando, já vem clamando, já vem pedindo. Repito as palavras de Jesus, que Ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Então peça, começa a pedir agora. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Coloca o seu pensamento em Jesus e começa a falar com Ele. Abra a sua boca e começa a pedir o Espírito Santo. Começa a pedir o batismo com o Espírito Santo. Você não é batizado ainda? Você pode ser batizado hoje. Você não é batizada com o Espírito Santo ainda? Você pode ser batizada hoje. O poder de Deus está sendo derramado aqui neste lugar. Como ele foi derramado no dia de Pentecostes, como ele foi derramado na cidade de Samaria, como ele foi derramado na casa de Cornélio, já está sendo derramado aqui agora. Então recebe o poder do Espírito Santo. Quem já é batizado com o Espírito Santo, vai glorificando e pode começar a falar em línguas estranhas agora, pode começar a falar em línguas estranhas, da liberdade. Nós cremos